O concurso do IBGE vai ser tão difícil assim? Eu sou Ramon e esse é o meu canal sobre concursos públicos, desenvolvimento pessoal e motivação. Muita gente está associando a esse concurso do IBGE com uma prova muito difícil por ser da FGV. E o pessoal já relaciona a FGV com provas difíceis. Porém, esse é um cargo temporário e a FGV não vai fazer uma prova desproporcional, ela vai fazer uma prova proporcional ao cargo, certo? Sabendo disso, em 2022 a FGV fez uma prova para recenseador, que como todo mundo sabe foi temporário, e nós vamos ver aqui algumas questões na plataforma Tech de como foi aquela prova, né? Tem 20 questões aqui de português, eu não sei se eu vou até o final, mas vamos ver aqui. Vamos ver essa daqui, ó. Assinale abaixo, assinale a frase abaixo em que não se cometeu nenhum erro ortográfico. Meu filho ainda é adolescente. Aí a grafia de adolescente tá correta ou tá errada? Tá errada, né? É, nem nada todos os dias na piscina. Piscina também tá com a grafia errada, né? Xingou os adversários de fascistas, também tá com a grafia errada, né? Ninguém nasce feliz ou infeliz, também tá com a grafia errada. Então, aqui um exemplo de questão da FGV para recenseador, um cargo temporário em 2022. Eu tenho 15 questões no plano gratuito, né? Me ajudem a chegar no plano avançado, porque é complicado, viu? Vocês podem me ajudar nas lives pelo linkzinho do Live Pix, eu deixo lá. Também vocês podem comprar o meu e-book, enfim. Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo em que a forma sublinhada mostra uma forma de parônimo ou homônimo mal empregada. Parônimos e homônimos. O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Correto. Ela trabalhava na seção de perfumes da loja. Só verificando o OBS. Falou acerca da situação política. Não estou feliz aqui, vou embrigar. Pensou em auferir grandes lucros. Auferir eu já lembro de pressão, né? Ou é o contrário? Aferir pressão, né? Aferir pressão, auferir é conseguir, né? O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Essa daqui tá certa, né? Auferir também tá certo. Acerca da, sobre, né? Seção de perfumes. Seção é separação, né? Tem diferentes marcas, diferentes modelos, etc. Eu acho que esse imigrar seria a grafia mal empregada, né? Porque imigrar e emigrar acho que imigrante é quem chega e emigrar é que sai, né? Só que assim, como emigrar e imigrar é uma mesma ação, dependendo apenas do referente, quem emigra também imigra, e quem imigra também emigra, mas sem discutir tanto com o homônimo parônimo, seria a letra D. Terceira questão. Muitas palavras em língua portuguesa são formadas com o sufixo ada, que possui significados diferentes. Assinale a opção em que todas as palavras mostram esse sufixo com o mesmo valor. Garotada, peneirada. Laranjada, cadeirada. Aqui eu já sei que não tem o mesmo valor na letra B, né? Porque laranjada é tipo suco de laranja, alguma coisa desse tipo, e cadeirada é o que o Datena deu no Marçal. Peixada e estudantada. Estudantada, imagine que seja um coletivo de estudantes, e peixada algum tipo de alimento, talvez. Então não tem o mesmo valor semântico. Agora, vassourada e. Vassourada. Imagina a vassourada. E sujeirada também não tem o mesmo valor semântico. Caminhada e calçada não tem o mesmo valor semântico. Caminhada e caçada, né? A FGV tem dessas.
caminhada, caçada. Ambos são atos, né? Será que é isso? Essa daqui complicou um pouquinho mais, mas foi, né? Então, vocês estão vendo o tipo de questão que a FGV coloca para um cargo temporário? Vamos fazer mais umas duas aqui. É só para vocês não ficarem aquele medo, aquela ansiedade, aquele meu Deus, a FGV, ai, eu vou reprovar, eu vou trabalhar no eu vou trabalhar no 6 por 1 no supermercado, eu vou voltar a ser caixa, vou ser repositor, meu Deus. Cara, eu ia falar o nome de um supermercado, mas é melhor deixar quieto. Ai, ai. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Essa frase é para você colocar na sua motivação, aí na sua sala de estudos, tá? Sobre essa frase, assinale a única afirmação correta. O pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Medo todos têm. Vamos para as outras. A forma verbal tem não deveria levar acento, deveria sim, tá falando de um plural. O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção portanto. O ponto A. Medo todos têm. Portanto, a diferença é que o covarde não controla o medo. Não combinou bem, né? A forma não controla equivale a descontrola. Não. O pronome o corresponde ao covarde. Peraí. Não, corresponde ao medo, né? Então deve ser a letra A. Essa daqui a FGV ela colocou uma dificuldadezinha. Parece uma questão mais comum de FGV, mas ainda assim, vamos pra frente. Há sempre uma casca de banana perto do local de uma tragédia. Eu gosto das frases da FGV. Eu começo a rir na hora da prova. Nessa frase, a casca de banana significa a distração de alguém, perigo de acidente, desprezos por normas de educação, falta de cuidado ao andar na rua, a intenção de criar um problema. Deixa eu ver, eu vou eliminar a E, vou eliminar a D. O perigo, né? A casca de banana. Há sempre um perigo perto do local, né? Uma tragédia anunciada. Distração, não. Tá vendo, ó? São questões relativamente simples. Um jogador de futebol que jogava fora do país declarou: neste país é que é bom. Aqui a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Essa frase significa que, nesse país, os salários são pagos em atraso. Eu lembrei daquelas questões que eu lembrei daquelas questões que a FGV faz sobre incoerência, né? Que a frase é totalmente incoerente. Semanalmente a cada 15 dias. É isso, né? Foi a piada, a ironia que ele fez foi essa. Vamos pra sétima? Já tem quantos minutos de vídeo? Eu vou fazer uns 10 minutos. Porque é isso, eu só tô tentando demonstrar pra vocês que essa prova não vai ser um bicho de 7 cabeças por ser FGV. A FGV já fez prova temporária, já fez pro IBGE, não faz muito tempo. E não foi isso tudo que vocês acham. É simples assim. E a essa altura todo mundo já se inscreveu, todo mundo já comprou seus cursos. Não faz diferença eu estar tentando convencer ninguém de nada. Eu não ganho nada com isso. Eu só estou tentando mostrar a realidade. Um milionário famoso declarou certa vez: pinta os cabelos de preto para os encontros amorosos e os de branco para as reuniões de negócios. Tá. Ah, meu Deus. Nesse caso, as imagens que ele está tentando criar, beleza. Tá certo. Juventude e experiência. Juventude e experiência. Deixa eu ver aqui se... É isso mesmo. Vocês estão vendo? Eu preciso
mostrar mais? Eu vou até a 15, porque eu tenho 15 questões aqui de língua portuguesa dessa prova. Eu tenho 15 no limite gratuito do TEC. Um famoso ator de cinema declarou: eu tive a grande vantagem que os meus filhos não tiveram, eu nasci pobre. Deduz-se dessa frase que esse ator é... Tá. Tá bom. Eu já tô desatento mesmo. A vantagem que os filhos deles tiveram foi já nascer em berço de ouro, né? E ele viveu na pobreza toda a vida, mas tipo, toda a vida até esse momento? Não teve filho é sacanagem, né? Ele tá falando dos filhos. Aqui ele não fala nada de casamento. Será que é isso? Mas ele tá falando da pobreza como uma vantagem, né? Então eu pensei assim, é como aquela galera que já nasce rica e a grande desvantagem é que essa pessoa não vai ter o trato de lidar com a vida, sabe? Tipo, se tu nasceu pobre, pelo menos assim, tu tem a oportunidade de lutar. E tu não vira um Enzo, né? Aquela caricatura do Enzo que a galera tem hoje em dia. O Enzo de apartamento, que não sai do quarto, esse tipo de coisa. O Jorge, né? O Jorge de quarto. Antigamente era o Jorge, agora é o Enzo. Eu acho que mudou. Eu não estou atualizado sobre as nomenclaturas da modernidade. Mas eu não estou entendendo essa questão. Acho que essa daqui veio refutar a minha tese. E essa daqui vai ser a que vai cair na prova do IBGE. Pra fechar, vai, porque depois dessa daqui eu não vou fazer mais. Um ator famoso declarou: eu tive uma grande vantagem que os meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Nascer pobre é uma vantagem pra ele, certo? Não tá falando nada de profissão. Cara, não tem resposta certa, tá? Essa daqui é a que eles colocam pra. O que tá falando de profissão nisso daqui? Na frase em si, eles estão. A questão cita a profissão dele, mas não. Na frase em si, entre as aspas, o que tá falando de profissão? Nada, tá bom? Isso é FGV. Jesus Cristo afirma num dos evangelhos: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem pode a árvore ruim dar bons frutos. A galera vai ficar estressadinha, né? O pessoal lá do Reddit não gosta que mencione Bíblia, essas coisas. O pessoal lá fica estressado. O pessoal lá do R Concursos Públicos fica: ah, não, o Estado é laico, não sei o que, tá. Tratando-se de uma mensagem moral, o que Jesus Cristo está tentando destacar é: quem está com a catequese em dia aí? Ai, tá. A árvore boa é a árvore má. A gente já ouviu isso 1 milhão de vezes, né? Não tem nada a ver com trabalho agrícola. Força do exemplo? Nossa. O que isso tem a ver com exemplo? Tipo, tá, vai. Deixa eu ver aquela questão 8 porque não tanquei. Não tanquei a questão 8. Essa frase. Tá, mas meu amigo Caio Girão, poeta, isso não está explícito no entre as aspas. O que o cara fez pra ficar rico? Mas tá bom, eu não vou discutir não. Esse tem sido a minha rotina com a FGV já há muito tempo. Então, será. Vamos pra 10ª, pra ver se eu bato os 90% de acerto ou se eu fico com 80%. Vamos lá. Um escritor francês compôs o seguinte pensamento: no fim do dia, não lhes perguntaram o que tinham pensado, mas o que tinham feito. Nesse caso, caramba, cada frase. Segundo esse autor, as ações são mais importantes que os pensamentos. Todos devemos trabalhar todos os dias? É necessário pensar antes de agir? Já estou aqui, vou até 15. Um filósofo disse:
Como saber tudo sem envelhecer? Com essa frase, esse filósofo nos diz que a experiência tudo ensina, a vida longa permite mais estudo, a velhice favorece a reflexão, é, saber tudo é impossível. Não tem nada sobre paciência. A vida longa permite mais estudo, é isso que faz sentido. A experiência tudo ensina. Nossa, tem nada a ver com. Mas tipo, não dá pra deduzir dessa frase que tem que viver bastante pra estudar mais e, portanto, só dá pra estudar mais e se eu viver muito sem envelhecer? Tá bom então. Alguém comentou alguma coisa? Eu pensei, eles questionam. Vocês podem pausar e ler, vai. Eu vou pra próxima. 12. É um paradoxo que a ideia de ter vida longa agrade a todos e a ideia de envelhecer não agrade a ninguém. Essas ideias formam um paradoxo por quê? Antes de ler as alternativas, vamos entender por que elas formam, né? Porque as pessoas querem ter vida longa e não querem ficar velhas. Não é A, não é B. Não é? É a letra E. Tá. A gente tá com 12-2, né? A frase abaixo que se apoia num ditado popular é: o povo perdoa aos que se parecem com ele. A terra de cego, quem tem olho nunca é visto. Ok? É... o melhor do susto é esperar por ele, ok? Ter medo não ajuda a viver. Luxo é uma falta de gosto. Mas peraí, cadê o... Ah tá, na letra B tem um ditado popular, né? Tá. Assinale a frase abaixo em que está ausente o preconceito do machismo. Eu não vou fazer piada porque eu não quero ser cancelado. Eu não tenho nenhum meio de canal. As mulheres estão sempre comprando alguma coisa, disse o examinador da FGV, não fui eu. Com frequência as mulheres custam mais do que valem. Nenhuma mulher é bela sem uma riqueza material, diz o examinador da FGV. Grande parte da beleza feminina sai com água e sabão. Red Pill, deixa pra lá. Sem a mulher a vida é pura prosa. Letra E. É onde está ausente o preconceito do machismo. Vocês que estão me assistindo, por favor, não sejam machistas, assim como eu também não sou machista. Próximo. 15. Pra ver se a gente acerta. 15 de 2 é quanto? Vocês que estão ligados aí na porcentagem. Vamos primeiro acertar aqui. Veja essa frase humorística de Milor Fernandes. Tantos anos o país se descuidou do meio ambiente, que agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro. Meio ambiente, ambiente inteiro. O humor dessa frase provém da crítica, do desprezo, da ironia. Peraí. Tipo, você tem que saber do que você tá rindo, né? E responder pra questão o que foi engraçado. Eu falei antes de ler as alternativas, né? A oposição entre meio e inteiro. Agora, se você quiser fazer igual aquela criança que escreveu na prova, eu não achei graça, não vai colar. Porque é de múltipla escolha a prova, não é de escrever, né? Aí fica a pergunta, o número 2 é quantos por cento de 15? Porque 1,5 seria 10% de 15, né? Vamos ver aqui no nosso querido quadro Devs, porcentagem. Já para encerrar o vídeo aqui. Quanto é o valor 2, não, o valor 13, né, que foi que a gente acertou, é quantos por cento de 15? 86. E quanto é 86% de 20? Então, na prova do IBGE do dia 1º de março, eu já estaria com 17 pontos.
Claro, no dia da prova tem diversas técnicas, né, de fazer a prova. Eu falei sobre isso num vídeo recente falando do professor Pierluigi Piazzi. Tá no card, assistam. Inclusive em memória dele, né? Infelizmente não está mais conosco. E essa semana vai ter mais vídeo. Quarta-feira, dia 28? Quarta-feira, dia 28, vai ter live, certo? E se tudo der certo, eu tô postando esse vídeo ainda no domingo à noite. São 8h47, mas daqui a pouco eu só vou fazer minhas coisinhas aqui e postar, tá bom? Então, até logo.